Vamos lá, pessoal, retornando aí para fechar então a resposta à acusação parte 3. Não esquece, né? Rigueto, como é que eu faço uma peça? Endereçamento, qualificação, resumo, preliminar, mérito e requerimento. Essa é a lógica, tá? Repito que aquele checklist deve ser usado no NPJ e na OAB por completo, o máximo possível de identificação daquelas teses, tá? Mas para a prova, para o teu dia a dia no escritório, você vai atracar preliminares e apenas as causas de absolvição sumária. Eu vou voltar aqui em dois tópicos, tá, da resposta à acusação para a gente poder fechar essa temática aqui. Primeira situação, então, olha só. Na resposta, artigo 396A, na resposta, o acusado poderá arguir preliminares, já explicamos, e alegar tudo o que interessa à defesa. Discordo, até porque, como 99% dos casos, o juiz usa um princípio chamado princípio da segurança do juízo, aonde ele geralmente marca audiência, eu não vou entregar o ouro para o Ministério Público, né? Então eu vou falar pouco na minha resposta à acusação, só falo bastante quando eu realmente tenho elementos para absolvição sumária. Caso contrário, eu falo bem pouco para não gerar nenhum problema a mais para mim. Não entregar minha tese defensiva, né? Então, deve arguir preliminares, alegar tudo o que interessa à defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, no máximo 8, né? Qualificando-as e requerendo sua intimação, vírgula, quando necessário. Agora eu quero fazer uma reflexão com vocês aqui. Tá vendo a redação? Abre o 396 lá e dá uma olhada. Qualificando-as e requerendo a sua intimação quando necessário. Dá a impressão, né, nos dá uma certeza, essa redação, melhor dizendo, de que existem casos em que não é necessário eu requerer a intimação das testemunhas. E quando que eu não sou obrigado a requerer a intimação das testemunhas? Quando que eu tenho a possibilidade, né, de não precisar requerer a intimação das testemunhas? Pensa comigo, vai. Vou contar até 15 aqui para ver se a galera vai avaliando aí e respondendo. Vamos lá, em silêncio, né, para o pessoal pensar. Quando que não é necessário requerer a intimação? Pensaram? Ó, quem pensou e respondeu aí, né, que não é necessário requerer intimação quando ela vai comparecer independente de intimação, eu digo que ela vai comparecer independente de intimação, fechou. Rigueto, mas e daí como é que funciona isso? E aí, se uma testemunha independente de intimação não vai, e uma testemunha intimada não vai, qual é a diferença da independente de intimação e da intimada não irem? É que a independente de intimação, tecnicamente eu perdi o direito de ouvi-la. Eu me comprometi a levar. Não levei, precluiu. Aquela da qual foi intimada e não compareceu, eu posso pedir a sua condução coercitiva, também chamada de condução sob vara, aquela em que o oficial de justiça vai com a polícia, se necessário, buscar em casa e traz para a audiência. Perfeito? Então esse é um dos tópicos que eu queria abordar com vocês. E agora, então, o foco principal para o escritório de advocacia. Após o cumprimento do 396A e parágrafos desse código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar. Inciso 1. A existência manifesta da causa excludente de ilicitude. Postei no meu stories até ontem para hoje aí, né? Crime, ilicitude, culpabilidade, preciso dar uma atençãozinha ali que eu achei importante. Lembrem-se que se tiver manifesta excludente de ilicitude, o juiz absolve sumariamente. É o julgamento antecipado da lide. Rigueto, mas o que é uma excludente de ilicitude? Eu não lembro mais. Esse primeiro período agora de direito, né? Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Vamos lá, vamos de trás para frente, né? Exercício regular do direito, particular. Eu exercendo regularmente um direito, coloquei cerca elétrica na minha casa, arame farpado, né? Dei um castigo do meu filho para ele ficar no quarto porque ele estava com nota baixa na escola. Isso tudo se chama, né? Aquelas cercas, tudo se chama ofendículos, né? E o exercício com o meu filho ou com a segurança do meu patrimônio é, na verdade, o exercício regular de um direito. Segundo, estrito cumprimento do dever legal. Serve para o servidor público e para aquele que auxilia o servidor público. Se você ajudar um policial a conter um criminoso, você está no estrito cumprimento do dever legal, embora não seja servidor público, se estende a você. Então é o policial, é o agente público de segurança, né? Está exercendo um direito dele, tá? No estrito cumprimento do dever da lei.
Não é matar em serviço, tá? Matar em serviço é legítima defesa próprio de terceiro. Antigamente se entendia que era um estrito cumprimento de dever legal, depois mudou o foco. Disse, não é não. É legítima defesa. Estado de necessidade é quando você, né, não está envolvido no evento, porém é posto à sua frente uma circunstância da qual você precisa reagir imediatamente. E eu espero de você, chamado homem médio, que você, né, o Homo sapiens, né, o cara que raciocina, porque tem o Homo sapiens e o Homo bios, né, aquele que age no instinto. Esse, na verdade, é meio que o Homo sapiens. Eu espero de você, ser pensante, que você sempre atinja o bem jurídico de menor valor. Então eu sempre pergunto isso em sala de aula. Você está andando na rua em Balneário Camboriú, quando então uma criança atravessa a rua. Você está vindo com o teu Chevette Tubarão, ano 1977, todo enferrujado, que se você bater, morre de tétano. E aí você tem duas opções. A criança atravessa a rua, você tem duas opções. Atingir a criança ou atingir uma Ferrari estacionada à tua direita. Qual bem jurídico vale menos? Óbvio que é a Ferrari, né? Você tem que proteger a vida. Entre uma criança e um idoso, qual que você tem que atingir? O idoso. Entre o banco da praça e uma Ferrari, o banco da praça. Então assim, ó, você sempre deverá procurar o bem jurídico de menor valor para caracterizar o estado de necessidade. E a legítima defesa, né, você está envolvido na situação, tanto é que ele é repelir a injusta agressão atual ou iminente, né, pelos meios necessários de forma moderada. Aí é uma reação onde o Estado autoriza que você haja em defesa própria de terceiro, né, de maneira muito consciente, de maneira dolosa, né, livre e consciente para defender um interesse próprio de terceiro. Mas é muito limitado, né? Você não pode sair, até porque senão você inverte a legítima defesa e acaba partindo para agressão. Se um juiz percebe a existência manifesta de uma excludente de licitude, ele absolve você sumariamente. Faça a tua peça caprichada quando ela estiver presente. Inciso 2. A existência manifesta de causa excludente de culpabilidade. O que exclui a culpabilidade do agente? Culpabilidade é grau de discernimento. O que exclui a minha culpabilidade é a doença mental, é a embriaguez por causa fortuito ou força maior, né? Então, o fato da embriaguez pré-ordenada, aquela que eu pedi para fazer, não exclui a culpabilidade. E aí, inclusive, diz ali o inciso 2, né? Salvo o inimputável. Quem que é o inimputável? É os menores de 18 anos que vão responder lá, né? Na situação do ECA, né? Então aqui nesse caso, uma doença mental ou uma embriaguez por causa fortuita ou força maior acabaria excluindo a culpabilidade. Sendo manifesta essa excludente, eu absolvo sumariamente. Vou pular para o inciso 4, já vai entender por quê. Número 4, extinta a punibilidade do agente. Prescrição, decadência, perempção, morte, renúncia, retratação, artigo 107 do Código Penal. Qualquer uma dessas excludentes de ilicitude que excluam a punibilidade do agente, eu alego em preliminar, na absolvição sumária do 397, e o juiz arquiva o processo. Tá? E por que eu deixei o inciso 3º por último? Porque o inciso 3º é o que eu mais uso. Porque é muito difícil encontrar uma resposta à acusação no meu dia a dia, onde eu tenha uma manifesta excludente de licitude, uma manifesta causa excludente de culpabilidade, e muito menos uma extinção da punibilidade. Normalmente, né, o fato narrado evidentemente não constitui crime. E aí você vai dizer, Rigueto, mas como não? Ei, é o jeito que eu olho para o crime, não é o jeito que está narrado. Porque é óbvio que o promotor, ao escrever isso na denúncia, narrou um furto, narrou um estelionato, narrou um roubo. Aí eu pergunto ao meu cliente, o que você fez? Não, eu não fiz isso. O fato que eu pratiquei, evidentemente, não constitui crime. E aí eu tenho que moldar essa defesa dele no inciso 3º. Lembrem, para a prova da ordem, eu vou pedir absolvição sumária, mas caso Vossa Excelência não absolva, eu vou pedir absolvição. Caso não absolva de novo, do 386, eu vou pedir a desclassificação. Caso não desclassifique, vai condenar, então fixa a pena no mínimo. Afasta agravante e tal, reconhece atenuante, afasta causa de aumento, reconhece a causa de diminuição, dá um regime prisional adequado para ele, aberto, semiaberto ou fechado, dá a substituição ou pena alternativa e dá o sursis. No escritório de advocacia, não. Eu aleguei as preliminares de nulidade, causa sentido de punibilidade, no mérito, eu vou pedir absolvição sumária. Porque ou eu peço a absolvição sumária e o juiz marca audiência, eu não quero audiência, eu quero a absolvição sumária. Então, se eu não tenho causa excludente de ilicitude, se eu não tenho manifesta causa excludente de culpabilidade, e se eu não tenho extinção da punibilidade, a única coisa que me resta é o fato narrado, evidentemente não constitui crime. Então eu mostro que o réu não praticou furto, ou praticou furto famélico, que é uma conduta, ou praticou um furto insignificante, onde a conduta é atípica, ou praticou um furto contra ascendente, descendente, cônjuge, irmão, que é a escusa absolutória do artigo 181 do Código Penal, 18182 do Código Penal. Tá vendo? Então eu vou tentar arguir de qualquer maneira. Às vezes eu falo até pouquinho,
Porque às vezes eu estou exagerando, porque às vezes está muito escancarado o crime. E aí eu sei que o juiz vai marcar audiência, então eu faço aquela negativa genérica e deixo quieto para a audiência de instrução. Fechou? Se eu for para pensar no escritório de advocacia, preliminares e um mérito só. E aí eu faço os requerimentos e fecho a minha resposta à acusação, tá? Na sequência, eu vou falar com vocês da designação da audiência de instrução e julgamento, e aí a gente passa para o 5º período, para a produção de todas as provas na audiência de instrução, para daí então partir para a alegação final e toda a estrutura da prova, sentença, recurso, execução penal, e nós avançarmos com o nosso rito comum ordinário. Beleza? Bons estudos, caprichem para o trabalho, não esqueçam do trabalho, tá? Qualquer dúvida eu estou à disposição. Grande abraço.